Olá, hoje dia 6 de maio de 2020, nas nossas reflexões diárias, neste momento que passamos, eu estava refletindo um pouco a respeito do papel que cabe a cada um de nós nestes momentos, né? Porque, por certo, Jesus conta com diversos trabalhadores na sua vinha, na sua seara. Muitos estão no fronte trabalhando como profissionais de saúde, como funcionários de repartições que não podem parar, como a exemplo de supermercados, de farmácias. Cada um está exercendo o seu papel, cada um está executando a sua tarefa, auxiliando o planeta nesse processo que estamos passando. E nós outros que nem somos profissionais de saúde, nem somos profissionais que trabalhamos em supermercados, em farmácias, e que, por força da legislação, da lei, nós somos convocados a permanecer em casa, no isolamento social. Qual o papel que nos compete nessa hora, né? Qual é o trabalho que nos cabe realizar? Qual é a utilidade que nos compete? Os que já são Os que já são donas de casa, as que já são donas de casa, permanecem na sua labuta diária de providenciar o alimento, de organizar a casa, de limpar, de, de providenciar a limpeza de lençóis, de roupas, administrar a tarefa dos filhos, agora mais complexas, porque as crianças não estão indo fisicamente para as escolas, mas estão nas suas aulas com utilização de ferramentas tecnológicas e ocupam o tempo todo na permanência e na frequência dentro de casa. Então, os pais de crianças menores têm que ser mais criativos para entreter suas crianças, seus filhos e ocupar-lhes os tempos, acalmando as ansiedades e as angústias infantis e adolescentes, não é? Aqueles que têm parentes mais velhos estão cuidando dos seus velhos, dos seus queridos, promovendo-lhes um certo conforto, entendendo-lhes as angústias, os medos, compreendendo todas os seus vícios, as circunstâncias de suas vidas, que muitas vezes pelo dia a dia atribulado das nossas vidas a gente não tem tempo de parar para ouvir e para conviver com os nossos parentes. Então, este é um pouco um papel que está competindo a cada um daqueles que estão dando assistência àqueles seus parentes, né? Nesse tempo de isolamento social. E aí eu estava lendo aqui o livro Pão Nosso e encontrei a página 46, um título chamado Vós, Entretanto. E ele diz o seguinte: mas nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Isso é uma reflexão de Paulo numa carta aos Romanos 15, primeira. E Emmanuel comenta: com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus? Para furtar-se à luta e viver aguardando o céu? Semelhante atitude não seria compreensível. O discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-la ao próprio caminho. Concedeu-lhe Jesus um traço do céu para que o desenvolva e estenda através da terra em que pisa. Recebeu o sagrado auxílio do Mestre e subtrair-lhes a oficina de redenção é testemunhar a ignorância extrema. Dar-se a Cristo é trabalhar pelo estabelecimento de seu reino. Os templos terrestres, por ausência de compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas que desertaram do serviço por anseio de bem-aventurança. Isso pode entender-se nas criaturas que ainda não adquiriram o necessário senso da realidade. Mas vós, que já sois fortes no conhecimento,
Não deveis repousar na indiferença ante os impositivos sagrados da luz acesa, pela infinita bondade do Cristo em vosso mundo íntimo. É imprescindível, tome cada um os seus instrumentos de trabalho, na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem no círculo de pessoas e atividades que os cercam. Muitos espíritos doentes, nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo, poderão alegar ignorância. Vós, entretanto, não sois fracos, nem pobres na misericórdia do Senhor. Portanto, queridos amigos, está aí mais uma lembrança, dos queridos amigos espirituais, para nos dizer que nós, que já de alguma forma alcançamos a luz do conhecimento, a fim de aplicá-las ao nosso caminho, é porque Jesus nos concedeu um traço do céu para que o desenvolvamos e estendamos através da terra em que pisamos. Recebemos o auxílio sagrado do Mestre e subtrair-se a essa responsabilidade é testemunhar a ignorância extrema. Dar-se ao Cristo, servir ao Cristo, é trabalhar pelo estabelecimento de seu reino aonde quer que nós estejamos. Então, a gente não pode desertar do serviço de servir ao Cristo. A gente não pode fugir dessa responsabilidade. Então, se alguma luz já brilha no nosso ser, nós temos a responsabilidade de iluminar onde quer que estejamos. Se nós já sabemos das coisas dos céus, nós temos a obrigação de revelar as coisas dos céus àqueles que conosco participam. Isso não quer dizer que a gente deve impor os nossos conhecimentos, as nossas convicções a quem quer que seja, porque assim a gente iria piorar a situação. Mas é testemunhar com a nossa vida, com a forma de vivermos e de encararmos essas situações. Nós, espíritas cristãos, que já somos conhecedores das leis divinas, que já sabemos de que não há morte, de que já sabemos que há um desígnio superior comandando todo o processo, nós não podemos desesperar-nos, nos tornarmos ansiosos, nós não podemos perder o nosso equilíbrio. Devemos permanecer serenos, devemos permanecer tranquilos, devemos permanecer confiantes, porque tudo o que acontece, acontece sobre as responsabilidades do alto. Tudo está acontecendo sob a mais tranquila direção do nosso governador planetário. Tudo dentro de um planejamento, tudo dentro de um traçado lógico, respondendo às leis divinas que sempre nos governam e nos dirigem. Então nós, sabedores de todas essas informações, muitas vezes nos nossos lares somos pontos de luz acesas. Temos que acalmar os nossos familiares, temos que apacentar o nosso rebanho, temos que estar trabalhando com o nosso Senhor Jesus. É como a gente falava no princípio da nossa reflexão. Muitos estão trabalhando no fronte, nas ruas, combatendo o bom combate. O bom combate para nós cristãos operosos, fortes do conhecimento, é espalhar essa luz, seja ligando para algum parente mais angustiado, seja mandando um áudio, como a gente chama hoje pelo WhatsApp, com palavras serenas e esclarecedoras, para que essa onda de paz, para que essa onda de amor, para que essa onda de harmonia possa se conectar com o plano superior que quer nos alcançar. Assim passaremos, assim sairemos desse momento, assim estaremos conectados com reinos superiores, onde habita a paz, a esperança, o bem, a luz e o amor. Então não percamos a nossa serenidade jamais, não percamos a nossa confiança. Saibamos que Deus segue adiante, saibamos que leis nos dirigem, nos governam, saibamos que passaremos por tudo isso. Aqui e ali, alguns irmãos tombarão, sim, tombarão. Perderemos alguns companheiros, alguns amigos, alguns espíritos que voltarão para a pátria espiritual, porque estava no seu planejamento encarnatório
que isso acontecesse de uma forma ou de outra. A gente não pode se desesperar quanto a isso. A gente tem que ter serenidade e saber que a vida é sempre muito mais plural, de que o amor de Deus é sempre muito mais importante para nos fortalecer nestes momentos. Eu comentava hoje pela manhã que quanto mais nós evoluímos, mais difíceis vão ficando as provas, porque se pressupõe o conhecimento acumulado dos alunos. Então, se hoje estamos passando por provas dessa natureza, por certo é porque o alto já entende que nós somos capazes de passar por essas provas, porque já temos acumulado conhecimentos suficientes para entender e para nos manter serenos diante de todos esses desafios. Então, queridos amigos, queridos irmãos, que sejamos o exemplo, que sejamos a luz acesa onde quer que nos encontremos, que mostremos uma atitude de confiança no alto, que mostremos que sabemos que adiante segue Jesus, que mostremos confiança na certeza de que tudo isso passará e de que amanhã será um novo dia. Confiemos em Jesus, confiemos em Deus e mostremos serenidade diante de tudo que estamos passando. Que Jesus permaneça conosco, hoje e sempre.